Pulso Empreendedor agora tem Malek Doubles e Vinícius Chaves com o oferecimento de BeMind, Sicredi, AT Plus e Nipur Finance. Bom dia, Malek. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Luan. Bom dia, Luan. Tudo jóia aí? Tudo 100%. Pô, mas que clima legal aqui no estúdio. É Copa, clima de Copa, aqui as bandeirinhas. Isso que não tem jogo do Brasil de manhã, porque senão eu abri esse jornal com a Vuvuzela aqui na mão. A Jabulani não é da outra Copa. Hã? A Vuvuzela Jabulani não é da outra Copa. Não, é que a Vuvuzela é aquele instrumento. Ele ainda é usado ainda. Sobra. Muito agradável. Não sei se existe. Não posso mais. Mas o importante é que tá um clima muito legal aqui, bacana, Luan. Show de bola aí na RC7, a Copa do Mundo aí. Tá muito legal, cobertura aí. A gente tem Ricardo Córdova e Marcos Sades diretamente lá do Catar. Alexandre Refosso. Alexandre Refosso também tá lá, diretamente aí pra fazer uma cobertura daquele lado da Copa do Mundo que poucas pessoas conseguem observar. A experiência bem de quem tá lá mesmo. Fala, galera, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, o programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para você se conectar com pessoas, projetos, ideias e negócios. Esse é o Pulso Empreendedor, ao vivo aqui na RC7, a sua rádio com conteúdo. Eu sou o Malek Doubles. Eu também tô por aqui, sou o Vinícius Chaves. É isso aí, o Pulso está diretamente aqui na RC7 toda segunda-feira das 8h30 às 9h30 da manhã, e você também pode acompanhar a gente pelas plataformas digitais. Se você gosta do Pulso Empreendedor, clica aí e segue a gente no @Pulso Empreendedor. Curte, manda seus comentários, sugestões e, claro, interage com a gente. A gente tem sempre um pulso aí para atender aí as suas necessidades, ideias aí. E a gente tem um pulso de hoje bem especial também, né, Vini? Com certeza, sempre é especial, né, Malek? Mas hoje tem aí um requinte aí a mais de especialidade, digamos assim. Não sei se nem se falei um português correto agora. A gente tem os nossos destaques, então, né? As mulheres representam aí 1/3 dos profissionais em tecnologia. E 13% das empresas brasileiras têm mulheres como CEOs, né? Também temos as nossas dicas de gestão, tecnologia, finanças e investimento. E aí, claro, né, como falei do programa especial, é porque a gente traz hoje aí mulheres empreendedoras pra gente falar sobre o dia do empreendedorismo feminino, né, Maria? É isso aí, né? No dia 19 de novembro, né, que último sábado, isso aí, foi comemorado aí o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, né? E claro que no Pulso a gente quer marcar essa data, né? O programa mais próximo que deu aí foi hoje, trazendo então a referência de mulheres que sentem na pele o que é o desafio do empreender. Por isso a gente preparou um bate-papo bem legal com duas mulheres que são do agronegócio, que são protagonistas e que representam muito bem a força das mulheres aí no mundo dos negócios. A gente recebe hoje no Pulso a Francine Rejanine Nerbas, ela é engenheira agrônoma, doutora em produção vegetal, professora, pesquisadora lá no Cavio-Desk e também sócia da startup Difusa Cultivares. E também a Maíra Juline, ela que é empresária, CEO na Planticolab e doutora em produção vegetal. Bem-vindas ao Pulso. Bom dia para vocês duas. Bom dia a todos aos ouvintes, ao Malek, ao Vini e também a Maíra aqui presente. Bom dia, Vini, bom dia, Malek, bom dia, Fran, prazer estar aqui no dia de hoje, obrigado, desde já agradeço o convite. Muito legal ter vocês conosco, e já tem uma pergunta aí, né, Vini? Pros ouvintes que talvez, né, não conheçam ainda vocês, né, eu deixo aqui o espaço pra, né, Maíra, fala um pouquinho aí sobre o teu momento atual profissional, as frentes em que você tá atuando, projetos, enfim, fique à vontade. Bom, então eu sou Maíra, tenho 32 anos, sou bióloga de profissão, né, por amor mesmo, porque por ganhar dinheiro não é a melhor escolha, digamos assim, né, mas sou por amor, porque desde pequena decidi trilhar esse caminho. Atualmente, né, moro em Lages porque vim fazer minha pós-graduação, então fiz meu mestrado e meu doutorado e aqui fixei as minhas raízes porque gosto muito dessa terra, aqui sou bem acolhida, acho que aqui tem uma terra com grande potencial, então é aqui que quero ficar. E frente a todas as possibilidades que eu tinha, né, o meu marido é empresário na cidade, então fazer concurso e sair para fora daqui era uma história assim que eu gostaria, mas era um pouco distante da nossa realidade. Então eu tive que buscar outras oportunidades para crescer profissionalmente, né? E utilizar todo o conhecimento que eu tinha. E aí foi quando a Planticolab nasceu, né? Então, empreender e estar à frente da Planticolab como CEO, fazendo toda a gestão, buscando aí possibilidades dentro do mercado, né? Se estabelecendo no mercado aí que é de gigantes. Então, tá sendo o meu desafio agora.
Metade do meu tempo eu dedico à Plântico Lab, né? Outra metade do meu tempo eu dedico à rádio, porque eu também tenho um programa aqui na rádio, eu ia comentar no momento oportuno. Então tem mais essa atividade, mas eu também sou pesquisadora visitante de um projeto de pesquisa lá no CAV, né? Então eu toco um projeto aí que está a nível de Brasil e sou responsável por essa pesquisa, então eu já venho desenvolvendo ela há 4 anos. E esse ano vai ser um grande momento, assim, para um fechamento também com alguns resultados importantes. Então esse é o momento em que eu me encontro agora, né? Bacana. Com 3 frentes bem grandes aí para ajustar dentro da rotina, mas a gente vai conciliando. Bem puxada essa rotina aí, né? E Francine, fala pra gente um pouquinho sobre o teu momento profissional, teu momento atual. Então, eu sou engenheira agrônoma, né? Sou formada pelo CAV UDESC, né? Fiz o meu mestrado, meu doutorado, também tive aí oportunidades que foram muito válidas de estar trabalhando em 2 multinacionais, né? E somando essas 2 multinacionais foram aí 5 anos. Hoje, o meu momento atual estou como professora, né? No CAV UDESC, também como pesquisadora, né, como pesquisadora num projeto aí bem importante dentro da Universidade do Estado de Santa Catarina, desde 2017 que eu venho atuando num projeto juntamente com a Itália, em que nós trazemos cultivares italianas de morangueiro, né, para o Brasil. Legal. E através dessas cultivares a gente desenvolveu, né, e continua ainda com este programa de melhoramento genético. Então este ano a gente está muito feliz porque estamos lançando 3 novas cultivares da universidade. Já temos 2 registradas e protegidas e agora mais 3 cultivares, né? E com relação a empreender, né, a Difusa Cultivares, que eu sou uma das sócias fundadoras, somos 2 sócios, o projeto ele iniciou em virtude das nossas atividades já de pesquisa e a nossa formação, e por estarmos inseridos, né, no setor agro, trabalhando com cultivares de morango. E ela surgiu justamente para isso, né? Devido a uma defasagem hoje do setor, né? Na área de fruticultura, de mudas de qualidade genética, de mudas, além dessa qualidade genética, principalmente mudas com relação à questão de doenças, né? Então nós vimos esta oportunidade de utilizar todo o conhecimento técnico, científico e trazer para a cadeia produtiva, né? Como uma melhoria para os produtores, modificando então as técnicas de produção de mudas. Isso, quando a gente escuta vocês falarem assim, dá para perceber, né? A gente tem muitos entrevistados aqui no Pulso, né? Sim. Mas a gente percebe que vocês foram bem além na parte acadêmica, né? E aí tiveram uma formação, vamos dizer, as 2 são doutoras, né? Tiveram o doutorado, né? E tiveram toda uma formação técnica mais aprofundada, né? E aí tem atividades que vocês estão conciliando aí, porque, né, tem a questão familiar, né? A Maíra falou que é casada, a Francine eu sei que é casada também. Né? Pra quem a Francine é casada? Casada com empresário. Que aqui vos fala, né? E atividades acadêmicas, né? Aulas, né? Pesquisas científicas. Mas aí vem mais a questão do empreender, né? E o Pulso Empreendedor trata muito desse aspecto, né? E vem essa pergunta a gente tem que fazer para vocês. Por que vocês decidiram empreender? Porque já tinha aí uma série de atividades, uma série de coisas na carreira profissional de vocês que talvez não necessitasse desse pulso, desse ato de empreender, né? Por que vocês decidiram empreender? Bom, Mali, vou começar por aqui então, vamos na ordem. Eu sou movida a desafios, assim, eu gosto, sabe, de estar sendo desafiada. Eu gosto dessa coisa, assim, de fazer aquilo que eu não sei fazer, ou aprender a fazer uma coisa nova. E como eu falei na minha fala anterior, né, eu não tinha outras escolhas, assim, a não ser ficar aqui na nossa região, porque o Fábio não tinha essa possibilidade de sair, ou sair daqui seria muito complexo. Mesmo antes, né, quando a gente não tinha filho. Então, agora ainda com um filho pequeno, fica mais complexo, mais difícil. E aí, frente a essa possibilidade, né, empreender é um ato de coragem, né, ainda mais no nosso sistema brasileiro. Eu sempre digo isso, né, quando a gente vê aquele simples maluco lá que aparece do nada e o valor só aumenta, né, a gente para pensar 2 vezes, mas empreender no Brasil eu acho que é um ato de coragem. E empreender para mim foi um ato de, além de um ato de coragem, foi um ato de
de sair daquela zona de conforto, sabe? Eu gosto do desconfortável, porque eu acho que é no desconfortável que a gente cresce, que a gente evolui. Então, para mim, as oportunidades, parece que o universo conspirou para que as coisas acontecessem no momento em que elas deveriam acontecer. Esse já era um projeto anterior à pandemia, e veio a pandemia, mas eu sempre digo que a pandemia, ela me deu mais confiança, mais força. Foi um momento que, quando a gente estava em casa, eu aproveitei para estudar um pouco mais. Então, acho que esse projeto, ele ganhou força na pandemia ali. Então, eu digo sempre que a Planticolab, ela é uma filha pós-pandemia, mas ela foi gestada, assim, né? Porque durante esses 2 anos ali que a gente ficou, assim, digamos assim, em baixa carga de horário na universidade, né? Tendo que ajustar as pesquisas com o que a gente tinha de rotina em frente à pandemia. Então, foi o tempo que ela foi maturando. Então, na hora que a pandemia deu uma aliviada, a gente conseguiu, então, fazer a Planticolab nascer. Então, acho que é esse o caminho. Muito legal. E você, Francine? Bom, com relação, né, ao ato de empreender, quem me apoiou muito foi o meu marido, né? Vendo as atividades que ele sempre fez, isso me impulsionou muito a empreender, e também devido às atividades que eu já vinha realizando, né? Junto ao grupo de pesquisa, né, o grupo de pesquisa de fruticultura no Cavio Desk, em que a gente também acaba inovando, né, porque pesquisar é um ato de você também inovar, mas foi querer trazer para esta cadeia produtiva a parte técnica, porque assim, muitas vezes a gente é chamado a auxiliar, né, produtores, a cadeia produtiva, e fez com que tanto eu quanto o meu sócio pensássemos, mas o porquê nós não tomarmos a frente disso, né? Com o conhecimento que a gente tem, com a capacitação. Então foi por isso que a gente resolveu empreender, e justamente o que a Maíra disse, né? Sair da mesmice, né? Fazer algo novo, algo que nos desafia, algo que vai trazer um crescimento. Isso é o que nos move, né? Porque fazer sempre a mesma coisa todos os dias faz muitas vezes com que a gente fique ali na nossa zona de conforto e não se desenvolva. E é desafiador, né? Eu falo sempre, né, em casa, que é acordar todos os dias com aquele frio na barriga. E é verdade, né? Eu percebo, assim, que quando a gente se especializa em uma área específica, aí vocês duas, né, doutoras, cada uma na sua área, ele se especializou, e você acaba vendo muito daqui de uma coisa só. É como se fosse aquele efeito de uma broca, né, que você vai aprofundando em um tema só. Como que foi para vocês, e que capacitações vocês buscaram para conseguir pegar todo esse conhecimento? E aí eu né, abrindo assim um parênteses, né, eu vejo que existem muitos especialistas, muitos bons projetos também dentro da universidade, que eles ficam lá engavetados, sabe? E aí, quando vocês duas trazem aí para a realidade, jogando pro negócio, talvez quebrando um pouco daquela relação de que tudo tem que ser perfeito, porque na teoria as coisas tem que ser perfeitas, né? E a gente acaba se viciando nisso. Que capacitações e que insights vocês tiveram para de fato começar um negócio, para dar aquele peitaço, como a gente fala, né? E aí começar a empreender nas áreas, nas empresas que vocês estão hoje, né? Bom, nós da Planticolab, o peitaço inicial, então, digamos assim, né, o start foi um edital da FAPESC. Bacana. Né, o edital da FAPESC Nascer, que nós estávamos na 2ª edição, hoje ele já está na sua 3ª edição, mas o projeto Nascer, ele foi um start, assim, um pontapé inicial. O edital Nascer, ele preconiza o desenvolvimento de ideias. Nascer, como o próprio nome já diz, né, o nascer de uma ideia. Então, a gente submeteu um projeto que era de um centro de diagnóstico de doença de plantas, um projeto totalmente acadêmico, e durante 6 meses na sede ele se transformou em Planticolab. Então, a gente, né, submeteu dentro da área que estávamos, como o Vini disse, né, bem acadêmico, bem aprofundado. A gente submeteu um projeto extremamente acadêmico, né, para um edital que não era necessariamente acadêmico. E eu digo assim que acho que da nossa turma, que foi a 2ª edição do Nascer, nós fomos a ideia assim que mais se transformou, né? Porque nós submetemos uma ideia bem macro, e em 6 meses ela foi reduzida, polida, até que a Planticolab realmente nascesse. Então, com 4 meses de nascer, mais ou menos, a Planticolab nasceu. É legal ver até, né, no teu relato, assim, né, a importância de uma entidade que dá um amparo à pesquisa, e a FAPESC tem feito, né, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Santa Catarina, né, a FAPESC tem feito um trabalho excelente, né, com editais, com fomento ao empreendedorismo. Inclusive tem programas de fomento a empreendedoras mulheres, né, no qual vocês também estão inseridas, né,
É muito legal ter esse relato, mas também como a ideia de que às vezes uma pesquisa aprofundada que morre na universidade pode se tornar de fato uma inovação, ser levada ao mercado, mas esse processo não é tão simples, né? Até no teu relato dá para perceber isso, a ideia começou de um jeito e depois ela foi se modificando porque o mercado tem demandas e a forma de colocar isso no mercado é muito diferente do que às vezes se pesquisa, né? 2 pontos importantes da tua fala, né? A FAPESC é um agente que não existe comparação do FAPESC anterior com o FAPESC que a gente tem agora. Eu sempre digo, né? A FAPESC, na gestão do professor Fábio Zabotti, assim, ela tá espetacular, né? A gente tem aí, eu ouvi uma fala do professor Fábio há pouco tempo que ele falou que a gente tá lançando aí mais de 4 editais mês. E se a gente observar, tem muito fluxo. Então, assim, as oportunidades, elas estão aí, né? A gente tem que parar, olhar e ver qual é a melhor para aquela ideia que você está propondo desenvolver. Eu vejo que a FAPESC, ela é uma grande incentivadora e nessa gestão em especial, ela tá assim espetacular no que se refere ao fomento de novos negócios, desenvolvimento de ideias, né? Seja nesse edital do Nascer, que está tendo uma edição por ano e a meta é chegar a 2 edições por ano, então que fomenta o desenvolvimento de ideias. Não necessariamente você precisa abrir um CNPJ no final desse edital, mas a ideia é polir aquela ideia inicial que você tem ou durante esse processo que você consiga desenvolver uma ideia. E a segunda fala se refere ao que o edital nos trouxe, né? Porque a gente precisou adequar uma equipe, um time totalmente acadêmico para um time empreendedor, que são duas coisas extremamente diferentes, são habilidades diferentes. Então, o programa Nascer nos deu esse suporte inicial, então, com mentorias, com palestras, então a gente buscou isso. Então, cada ideia, né, eu não sei se por exemplo, a Difusa da Fran teve esse amparo inicial, ou qual programa, ou como que ela buscou essas informações, mas para nós foi de extrema importância, né, ter esse amparo inicial para o desenvolvimento, então, inicial da empresa, seja na questão contábil, na questão jurídica, acordo de sócios, né? Toda essa parte estrutural o Nascer nos deu e foi muito bom, nos auxiliou muito. Muito legal. A gente vai continuar o bate-papo. Vamos ouvir a Francine no segundo bloco, porque a gente tem que fazer um rápido break. A gente já volta com o Pulso. Pulso Empreendedor, estamos de volta para o segundo bloco com o patrocínio de BeMind, Sicredi, AT Plus e Nipur Finance. É isso aí, a gente está de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, hoje falando sobre empreendedorismo feminino com a Francine Rejanini Nerbas, engenheira agrônoma, doutora em produção vegetal, professora, pesquisadora e sócia da startup Difusa Cultivares, e a Maíra Juline, que é empresária, CEO na Plant Collab e doutora em produção vegetal. Antes tem dica de gestão. Independente se você é mulher ou se você é homem aí, né, e você tem um negócio, você tem que ter foco naquelas atividades chaves, né, porque isso nunca foi tão importante. Em tempos aí de alta competitividade, ter uma empresa especialista no serviço ou produto que oferecem é um diferencial, e esse diferencial ele está nos detalhes, né, é um pequeno detalhe, porque hoje o mercado tem muita gente boa aí para você competir. Então a BeMind aí, que é nosso parceiro do Pulso, tem soluções empresariais terceirizadas que vão deixar você mais livre para focar na qualidade do produto ou do serviço que você oferece. Então a BeMind, né, eles ajudam você com uma assessoria completa para fazer a contabilidade da sua empresa, e além de fazer a contabilidade, eles também operam aí as rotinas financeiras, fazem pagamento, enfim, eles cuidam de tudo para você. Executam também seus processos com pessoas, contratação, enfim, toda essa parte de RH, e também oferecem um sistema de gestão aí, o ERP, o OMI, para você poder controlar a empresa, ter todos os números aí na palma da mão, até mesmo no celular, tá viajando, vai poder acessar. Então, né, chama a BeMind aí no WhatsApp de 49999370001 ou também pelo site bemind.com.br. É isso aí, a gente tem também aqui um destaque do Pulso aí, ó. Mulheres representam 1/3 dos profissionais em tecnologia. Em 2022, de cada 3 pessoas que trabalham em empresas de tecnologia no mundo todo, uma pessoa dessas é mulher. Isso representa um aumento aí de 2 pontos percentuais em relação a 2019, então. Mas só uma em cada 4 dessas mulheres está ocupando um cargo técnico. Destaca aí um estudo global realizado pela consultoria Deloitte, que considera esse avanço pequeno, mas
representativo. É uma realidade semelhante à realidade brasileira, onde as mulheres correspondem a 32,6% dos profissionais na área de tecnologia. Esse 1/3 mais ou menos ali, né? E olhando os níveis hierárquicos, a participação das mulheres, né, das brasileiras, ela é maior no meio e no alto da pirâmide das empresas. Interessante isso, bacana, né? As mulheres ocupam 41% dos cargos de assistente, 42% dos postos de coordenador, de especialista, ou seja, um nível antes do topo lá, do CEO, dos diretores da empresa, né? Olhando para esse movimento de mercado, a presença feminina no setor de tecnologia cresceu 60% em 5 anos. Se a gente analisar esses números, é bem animador, bem expressivo, né? Então são mais de 28 mil profissionais empregadas aí em 2015 para 44 mil em 2020, segundo o CAGED, aí, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. E até as nossas entrevistadas de hoje aqui também não deixam de ser da área de tecnologia, né? Ainda que seja muito mais voltada para a biotecnologia, mas é também um setor aí que tem um avanço e uma ocupação também das mulheres bem significativo. A gente só vai passar uma dica financeira também para você que está ouvindo. Mulher que quer empreender, sem dúvida, encontra parceria no Sicredi. Para montar o seu negócio, fazer os pagamentos, recebimentos, tomar crédito, organizar a vida financeira, você tem aí o Sicredi ao seu lado. As soluções digitais são ótimas para as mulheres que estão cheias de tarefas e não tem tempo de ir até uma agência, mas claro, no momento que você precisar, sabe que outras mulheres vão estar esperando você lá numa agência pertinho de você, com aquele atendimento personalizado, parece até VIP quando você entra lá na cooperativa. Liga lá no telefone 49-3289-9800 ou visita uma agência perto de você. Voltando para o bate-papo, a Francine ia comentar um pouco sobre esse aspecto, né, de sair do mundo acadêmico e entrar, né, no mundo do empreendedorismo, e como que converte também esse conhecimento, né, como que é necessário também se capacitar para começar o negócio. Bom, para empreender, né, tem alguns quesitos que são essenciais, né, e sob o meu ponto de vista, eu vejo que você conhecer sobre a cultura empreendedora é fundamental, né? Além de você conhecer sobre essa cultura, é imprescindível a capacitação, né, as conexões e o desenvolvimento humano da empreendedora. Perfeito. E com a Difusa, em 2020, nós fundamos ela em setembro de 2020, foi então durante a pandemia, né? E durante a pandemia nós também continuamos as nossas atividades ali com o projeto da cultura do morangueiro, com as pesquisas, e fundando também a empresa, nós fomos em busca então de capacitações. E hoje Lages, né, tem um centro tecnológico, o Orion Park, e nós se vinculamos ao Orion. Por quê? Porque nós tínhamos, né, toda a parte técnica muito bem desenvolvida, mas nós não conhecíamos sobre a cultura empreendedora e sobre as capacitações dentro do empreendedorismo. Então nós se submetemos a um edital, o Orion Lab. Ficamos neste edital por 1 ano, né? Este edital ele é composto também por várias mentorias, e isto fez com que a gente conseguisse desenvolver essa cultura empreendedora. Perfeito. Né? Além disso, nós também se submetemos a um edital, né, da FAPESC, né, de captação de recursos, que foi o edital intitulado Mulheres Tech, em que a Maíra também participou e também, né, foi contemplada, e através deste edital, né, do Mulheres Tech, a gente pôde colocar, né, todo o nosso projeto inicial quando a empresa foi fundada. Porque quando nós iniciamos, né, é um ponto muito importante, muitas vezes você pode ter ou não capital para iniciar o seu negócio. Nós iniciamos o negócio com um capital bem restrito. E nós não estávamos buscando um tipo de investimento de risco, como por exemplo um investidor anjo, né, ou qualquer outro tipo de investimento em que você tenha que dar parte da sua empresa. Então, meio que nós vimos como sendo mais viável é procurar captação de baixo risco. E essa captação de baixo risco entram aí os editais de fomento, né? Então, que é algo que eu gostaria também de trazer, né? Que o empreendedor, ele pode ficar de olho nestes editais e com isso consegue sim desenvolver o seu negócio, desenvolver a sua empresa. Dentro deste edital do Mulheres Tech, nós
temos uma série de capacitações também. Né? Dentro dessas captações, nós tivemos captações do Sebrae, o Sebrae Delas, que foi voltado somente para mulheres. Eu ia perguntar isso, se tinha algo específico para mulheres empreendedoras, né? Dentro desses projetos, né? Já que é Mulheres Tech mesmo, algo bem... tinha que ter... direcionado, né? Algo mais direcionado, né? Lembrando que o edital Mulheres Tech, ele tinha uma exigência muito importante, que era 50% mais um do time inteiro da empresa tinha que ser de mulheres. De mulheres. Então o time tinha que ser maior, né, na frente feminina. E esse edital, ele é muito interessante porque além de dar esse fomento, né, de financeiro, digamos assim, para o desenvolvimento de empresas que tenham cunho feminino, né, que na sua grande maioria seja formado por um time feminino, ele nos deu 2 capacitações que foram extremamente importantes, né, Fran? Que foi o Sebrae Delas, que foi a que a Fran acabou de comentar, que foi uma capacitação voltada somente para o desenvolvimento feminino. Então, gestão de tempo, rotina familiar, gestão pessoal. Então, ela trouxe assim uma série de conexões voltadas só para o empreendedorismo feminino. E trouxe o Jornada Startup Santa Catarina, que também foi, né, Fran? Mas essa foi mais abrangente, né? Não somente com empresas femininas, mas foi uma capacitação aí a nível de estado também, para que a gente pudesse, então, desenvolver habilidades mesmo no que se refere ao empreendedorismo. Quando a gente vê, né, projetos que são voltados para mulheres, né, específico para mulheres, é uma verdade dizer, né, e acho que é certo dizer que existe sim ainda um caminho a ser né, desbravado para que as mulheres de fato tenham mais oportunidades, né, e consigam, para que a gente tenha esse ambiente assim equalizado. Que desafios que vocês acreditam que vocês mulheres enfrentam, que só mulher, né, pode sentir assim na hora de empreender? E aí, né, eu complemento essa pergunta também com que iniciativas que esses projetos, né, como Mulheres Tech, enfim, todos esses projetos voltados para mulheres, o que eles trazem ali que é específico para a mulher, que pode ajudar, né, nesses sentimentos, nesses desafios que as mulheres têm na hora de empreender? Esses projetos, né, voltados para as mulheres, e como um grande desafio é que a mulher tem uma rotina muitas vezes extremamente pesada, né, falando, né, em termos, né, porque ela normalmente ela está mais ligada à família que o homem, e isso tem sido feito, já comprovado por pesquisas, né? A mulher, ela fica uma parte do tempo a mais do que os homens, e outra coisa muito importante é o desenvolvimento dela pessoal e emocional. Então, nesses projetos, eles focam bastante, fortalecendo que a mulher é capaz, que a mulher tem, né, um empoderamento feminino, que a mulher tem este poder, que a mulher, ela pode fazer coisas que os homens fazem, né, e até mesmo muitas vezes melhor. E eles colocam também que ainda tem essa disparidade, né, em termos de salário, né? A mulher trabalha tanto quanto, se capacita muito mais. As pesquisas dizem que hoje as mulheres, elas têm pós-graduação e graduação acima, né, em termos percentuais do que os homens. Então, muitas vezes elas se dedicam também muito mais ao estudo que eles. E essa relação de conexão entre elas, né? Porque nós não estamos disputando, e muitas vezes as mulheres, né, muitas vezes vê uma mulher às vezes como uma disputa entre elas, né? E é importante a gente saber que a gente tem que ter essa conexão e se ajudar. Tem um programa muito legal, que é o programa do Pulso, número 189, com a Rose, com a Karine Goss, com a Rosimari Marafigo e com a Karine, que foi muito bacana no sentido dessa rede de apoio também, onde as mulheres, né, em cargos estratégicos dentro das empresas também se apoiam por compreender esses desafios que vocês relatam, né? A gente aqui no Pulso faz questão de trazer isso pro debate, trazer isso pro tema, porque a gente ainda percebe muito aquela visão do mimimi, como se não tem isso, não tem diferença, né? Mas como a Francine falou, é comprovado cientificamente, né? E aí, né, eu tenho que falar também como homem, a gente percebe de fato esse envolvimento familiar, exatamente o que você falou ali, como de fato as mulheres acabam se dedicando mais, como acabam às vezes com uma carga, e é da formação da nossa
sociedade. Então, a gente precisa contribuir para tornar, como o Vinícius falou, né, a coisa mais equilibrada, né, incentivar mais para que a gente possa ter mais equilíbrio. E aí, eu acho que existem alguns desafios, eu acho que alguns deles são muito na questão emocional, assim, né? Então, se vocês quiserem relatar também um pouco quais são os desafios nessa questão mais emocional que vocês sentem, né? Se a gente puder ir um pouco mais a fundo nessa questão também. Bom, eu acho que complementando um pouquinho a fala da Fran, achei que foi uma fala excelente, né, Fran? Mas lembrando ainda que nós duas estamos num setor agro, né? O setor agro por si só é um setor extremamente machista ainda, em que a gente tem aí pessoas mais antigas, né? Os jovens já têm uma cabeça mais aberta, mas ainda assim, muitas vezes quando você vai se apresentar, né, ou dizer que você é o CEO da empresa, ou que você vai executar o trabalho, muitas vezes nem voz você ganha, né? Você precisa questionar, você precisa mostrar o teu conhecimento, o teu domínio, para depois você conseguir fazer a tua fala. Isso corrobora com o dado que a Francine trouxe, que as mulheres são mais capacitadas até por uma necessidade de comprovar, né? E aí a gente se vê muitas vezes tendo que mostrar ou provar que somos capazes, tanto quanto, para depois conseguir executar a tarefa, né? Seja ela qual for. Então, eu vejo que esse é um desafio muito importante, principalmente eu vejo que nós inseridas no setor agro, né? Como você falou, Malik, né? Isso, a questão ali dos desafios, da questão emocional, dinâmica do tempo, gestão das tarefas, né? A nossa sociedade remonta isso, né? Antigamente a mulher era responsável por quê? Pela casa e pelo cultivo da horta, né? Cuidar dos filhos. A gente vê que isso foi se modificando, é um processo que está, eu vejo assim, que em fase de maturação ainda, né? Mas eu vejo que a nova formação dos homens agora tem trazido muito apoio, né? Porque antigamente, quando a mulher saiu, as primeiras mulheres que saíam para trabalhar, elas eram responsáveis pela casa, pelos filhos e ainda trabalhavam. E normalmente o homem só trabalhava, ele não ajudava, né? Não fazia tarefas. Por exemplo, lá em casa, hoje eu e o Fábio, né? Tive ainda a graça de escolher um bom parceiro, porque o Fábio é muito, muito parceiro, né? A gente divide as tarefas. Então, por mais que eu ainda tomo a frente nos cuidados com a Maria, que é a nossa filha que tem 4 aninhos, que ainda é pequena e tem uma dependência, o Fábio é muito parceiro em dividir. Eu fico um pouco mais sobrecarregada porque ainda grande parte das decisões em relação à alimentação, os cuidados, médico, fica um pouco mais com a mãe, mas querendo ou não, quando se tem um bom parceiro, você começa a equalizar a divisão. E isso se torna um pouco mais leve, né? A jornada se torna um pouco mais leve. Eu acho que um desafio também que é importante deixar aqui é a formação emocional, né? Fazer a gestão de tudo isso sem surtar, né? Sem sair fora da casinha. Então acho que a gente buscar apoio, né? Para fazer a gestão de tudo isso é muito importante. Então eu vejo que esses são os principais desafios do empreender no feminino. Eu acho que essa rede de apoio é super importante, porque quando você cita esse caso, né, de chegar, por exemplo, lá num produtor, né, num cliente, e ele daqui a pouco não validar pelo simples fato de ser mulher, né? Você tem que provar que tem conhecimento técnico, né? Isso deve mexer de alguma forma com emoções, com sentimento. Como que você lida com isso? Como que você lida com essa sobrecarga de trabalho às vezes, né? A questão de uma preocupação familiar que às vezes o homem não tem, e que a mulher sabe que se ela não cuidar daquilo, talvez o homem não preste atenção naquilo. Então é mais uma carga também. Eu fico imaginando o quanto é difícil mesmo, e eu acho que os homens ainda têm muito que aprender, né? Que bom que tá mudando, mas é difícil para os homens também. Eu falo aqui, né, nesse papel assim de marido e tudo, como é difícil compreender e se colocar no lugar, porque a gente não vivenciou certas coisas, né? Talvez a gente teve algumas facilidades, alguns caminhos abertos que a gente não viveu, não percebeu e não sabe nem como lidar com aquilo. Então, ou não percebe mesmo, né? E por isso talvez muita gente fale lá do mimimi, porque por ignorância mesmo, né? Porque imagina que nem existe, né? E não percebe as suas próprias atitudes. E né? Nós homens temos um papel muito importante nisso, né, Marek? Primeiro de entender a realidade, né? E lutar contra essas coisas com essas construções, né, com esse modelo mental que a gente aprendeu de um jeito lá na infância, e aí aos poucos vem, né, se quebrando, né, essa cultura. E aí eu já vejo, por exemplo, o Joaquim lá já... Eu acredito que o meu filho, né? Acredito que ele já vai vivenciar, né, um momento em que as mulheres vão ter mais espaço e assim
sucessivamente, né? Que a gente consiga, né, também aceitar isso e entender que nós homens também temos um papel muito importante nisso, né? Acho que a gente vai fazer um rápido break, Mari, mas antes deixa eu só dar uma dica rapidinha pra nossa audiência aqui, que apesar de, né, falando sobre internet e conexão em época de Copa do Mundo, o pessoal vai conectar, acompanhar ainda, porque não adianta, né? A Copa do Mundo, mesmo quem não gosta de futebol, dá um clima diferente, todo mundo lá se conecta, e apesar de parecer tudo igual, a internet, elas são diferentes, né? Umas das outras. E o brabo é que você só percebe isso quando cai, né? Quando cai tudo lá e você daí, putz, grilo, por que eu peguei essa internet aqui? E é por isso que cada vez mais as empresas de Lages estão mudando as suas conexões para AT Plus. Além dos melhores equipamentos, a equipe tem um time aí especializado, altamente aí capacitado também e com vontade de te ajudar, né? Não é aquele negócio corpo mole, não. O pessoal vai atrás, quando dá um problema, resolve, troca equipamento, enfim, fica insistindo até resolver o teu problema. Então, não perde mais tempo com a operadora que não tá nem aí pra você e vem pra AT Plus, chama no WhatsApp 49-3240-0800. Eu tenho que comprovar isso da equipe que o Vinícius falou, né? Eu tive um problema na minha internet lá em casa e é AT Plus. E aí eu chamei o pessoal lá de prontidão, foram atender e o menino, como é que é o nome do menino lá, Vini? Na época era o Yannick, né? Yannick. Isso. Na época o Yannick lá fez um trabalho que o problema não era da AT Plus, o problema era o meu aparelhinho lá. A peça atrás do aparelhinho. Tá. E aí, assim, eles foram tão legais que eles, inclusive, resolveram o problema que não era da AT Plus. E aí tem muita gente, às vezes, que acha que o problema é da internet, mas a pecinha tá atrás também atrapalha. A gente já vai fazer um rápido break e já volta com o Pulso. Pulso Empreendedor, estamos de volta para o terceiro bloco com o oferecimento de BeMind, Sicredi, AT Plus e Nipur Finance. É isso aí, a gente está de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, hoje falando sobre empreendedorismo feminino, com a Francine Rejanini Nerbas e também com a Maíra Julini. Elas são aí pesquisadoras, sócias de startup, têm um conhecimento técnico muito legal e estão compartilhando um pouco com a gente do seu conhecimento, até para marcar ali o dia que passou, né? Dia 19 foi dia do empreendedorismo feminino e a gente aqui no Pulso quer dar destaque para essas protagonistas aí. A gente tem destaque no Pulso aqui, 13% das empresas brasileiras têm mulheres como CEOs, Vini. Que Olha você só, acha? né, cara, que legal, e acho que é importante a gente trazer essa notícia, né? Segundo essa pesquisa, o Panorama Mulher, desenvolvido pela Insper, 13% das empresas brasileiras têm CEOs femininas. Apesar do índice ainda baixo, de acordo com o Global Entrepreneurship Monitor, o GEM, o Brasil ocupa a 7ª posição entre 42 países no ranking de proporção delas na liderança dos novos empreendimentos. Eu acho legal isso, os novos empreendimentos, né? 7ª posição mundial, ou seja, aí vem bem o caso da Maíra e da Francine, né? Os novos empreendimentos, né? Talvez por editais de apoio ou por mudanças na cultura da sociedade, eu acho que tá melhorando. Até né? porque tem aquilo que a Maíra falou em relação a esse, é clichê falar esse termo, né? Mas o mindset da nova geração, né? Os novos negócios já são abertos talvez com essa cultura mais evoluída nesse sentido, é legal a gente trazer isso também. Mas já o levantamento realizado pela ONG Women in Leadership em Latinoamérica, 58% das empresas contam com políticas formais para a promoção da equidade de gênero, com metas claras e ações planejadas. Em 2019, o índice que era de 41% e vem crescendo aí ao longo dos 2 últimos anos. O que me chama a atenção é esse último dado que você traz agora, Vini. De acordo com a McKinsey Global Institute, a promoção de equidade de condições promoveria um incremento de cerca de 30% do PIB brasileiro. Portanto, trata-se não só de respeito, mas também de um crescimento econômico deixado de lado. Eu acho interessante essa questão, né? O que a gente ignora muitas vezes, né? Em termos de promover, né? Esse incentivo, a gente também está perdendo o crescimento econômico, né? E esse crescimento desses números é super importante no trabalho, nos negócios, mas claro, também a participação das mulheres vem crescendo nos investimentos. Segundo um relatório da XP Monitor, com dados consolidados já de 2021, o número de mulheres na Bolsa de Valores brasileira já cresceu quase 30%. Isso significa empoderamento e que elas não querem deixar o dinheiro parado na poupança. E que vão ficar ricas também, né? Vão ficar ricas também. Mulherada Investimentos não querem mais, as mulheres não querem investimentos de baixa rentabilidade. Elas estão adotando aí estratégias mais agressivas. E você
você, mulher, pode investir com segurança na Nipur Finance, a casa da investidora lagiana, na rua Fernanda Taide, número 70, Sagrado Coração de Jesus. Você conhece aí as melhores opções de investimento. Conversa lá com a Aline, com a equipe, que tem muita opção para você que quer investir. Chama a Nipur no Instagram também, @Nipur Finance. Voltando pro nosso bate-papo, a gente estava muito no aspecto dos desafios emocionais, né? Daquelas questões que as mulheres acabam passando para conseguir um trabalho, para conseguir um respaldo, um respeito, né, naquilo que elas estão atuando. E aí eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso, também trazendo uma perspectiva para aquela mulher que está começando, que pensa em montar um negócio, como que ela pode também dar esses primeiros passos. Pensando, né, na saúde aí emocional, né, a palavra emoção, ela quer dizer, né, para fora, né, trazer para fora. Então, o que são as emoções, né? São as energias emocionais, e para isso eu acho muito importante o autoconhecimento. É você se avaliar, ver o que você está sentindo, o que aquela emoção está querendo te dizer, né? Porque as emoções, sob o meu ponto de vista, são as bússolas para a nossa vida. E quando a gente pensa, né, em empreender, em gestão do seu negócio, é importantíssimo o que estas energias estão querendo te dizer. Se você está no caminho certo ou não, né? Como que a emoção, ansiedade, muitas vezes, né? Todo empreendedor tem muito, eu acho, essa emoção. Eu tenho essa emoção. O que ela está querendo me dizer? Ou muitas vezes o medo, né? O empreendedor, ele também tem medo, né? Ele muitas vezes já pensa no pior que pode vir a acontecer, né? Ou o ânimo. Então, tudo isso é muito importante para o desenvolvimento humano. E sem o desenvolvimento humano, a gente não consegue crescer. Então, eu vejo de extrema importância para o desenvolvimento pessoal nós nos autoconhecermos, né? Saber um pouquinho sobre o que está acontecendo aqui dentro, a minha relação com a família, isso é muito importante. Quando a gente também tem um parceiro, né? O meu marido, ele me auxilia muito com relação também a esse autoconhecimento. A gente conversa muito, troca muito, né? O que cada um está sentindo, o momento de cada um. Então, isso é extremamente importante para a mulher, né? Para a mulher, principalmente, que está ali muitas vezes com várias atividades e ainda tendo que empreender, né? Ter esse apoio. Muito legal. E o que vocês diriam para essas mulheres que estão começando e possivelmente estão sentindo, né, esse frio na barriga mesmo antes de empreender, né? Ou daqui a pouco estão no início de um negócio, estão com medo também. O que vocês diriam para essas mulheres? Tu sabe, Malek, que eu passei por um grande desafio quando a minha filha nasceu, que foi a alergia alimentar dela, e eu tive que fazer uma escolha, né? Ou eu fazia a dieta de exclusão, eu, Maíra, mãe, né, para poder amamentar ela, ou eu colocava ela numa fórmula e tava tudo certo. E eu decidi pelo caminho mais difícil, que era fazer a dieta de exclusão. E aí as pessoas me diziam assim, mas meu Deus, você vai emagrecer, você vai deixar de comer por causa disso, a tua filha? E eu disse assim, não, eu não penso, eu só vou e faço, né? Porque eu optei por isso, eu não fico pensando, pesando, não, eu fecho os olhos e eu vou. Simplesmente ir, eu acho que é muito importante, sabe? Vai para aquilo que o teu coração diz que é o certo e segue o teu fluxo, segue o teu caminho, né? Eu acho que a gente prestar atenção nesse fluxo dessas energias, né? A Fran falou em emoção, mas eu gosto muito de energia, né? Eu acho que as coisas, elas só acontecem quando elas estão prontas para acontecer, né? Aquilo que só vem para nós quando a gente está apto a receber. Então, prestar atenção não só nas emoções, mas também nas energias que vêm junto com tudo isso, porque eu entendo que às vezes a gente quer tanto uma coisa, mas a gente não está apto para receber, então a gente tem que perceber e entender. Esse ir, fechar os olhos e simplesmente ir, é seguir aquilo que o coração da gente está dizendo, né? Que é o certo a ser feito. Eu acho que o maior desafio nesse momento é buscar auxílio, né? Ter esse apoio que vem de fora, seja de um parceiro, né? A quem conversar, a quem dividir, a quem buscar. O dividir também alivia muito a carga, né? Ter alguém para dividir, nossa, a carga fica extremamente leve nessa caminhada. Então, ter algum amigo que você possa contar, ter um bom parceiro para estar junto, eu acho que é importantíssimo. Além de tudo, ter amigos, né? Amigos que são pessoas que talvez podem te auxiliar, te dar um start, te dizer que aquele caminho, né? Não vai por aqui que eu já fui, não é legal, vai pelo outro. Mas assim, acho que é importante a gente estar atento
ao universo, a tudo que está conspirando para que aquilo aconteça. As pessoas que a gente vai conectando nesse meio do caminho, né? E o que o universo vai nos entregando a cada etapa, né? Eu fechar os olhos e ir, não é não ligar, mas é seguir aquilo que o coração diz que tem que ser feito. Então acho que isso é importante também, porque muitas vezes nesse caminho inicial, nessa trilha inicial, para quem não é empreendedor, a gente vai se deparar com N desafios, né? E se você não tiver conectado com aquilo que o coração está dizendo que é para ser feito, você vai se questionar. Muitas vezes você pode negar, ou você pode colocar a tua própria capacidade em prova, né? Então, muitas vezes a gente como mulher percebe que a fala, às vezes a gente tem que aumentar o tom de voz, refalar para ter um posicionamento ou para ser ouvida, né? Ou numa reunião, muitas vezes quando você vai falar, parece que as pessoas até voltam a falar aquilo que elas estavam falando antes, como se o que você estivesse falando não é importante, não fosse importante. Então, e nesse momento, Vini, muitas vezes a gente pode se colocar à prova, né? Colocar o teu conhecimento, a tua capacidade à prova. Você pode pensar que você não é suficiente, ou que você não está no lugar certo. Mas eu acho que tendo tudo isso conspirando a teu favor, né? Tendo ligado com as tuas emoções, atento àquilo que o teu coração diz e com as energias que vêm para contribuir e fomentar tudo isso, eu acho que você fica firme, sabe? Você consegue dizer, não, peraí, eu tô fazendo certo, eu tô falando certo, somente esse ambiente que não está favorável, vamos colocar assim, não está apto a escutar o que eu tenho a dizer, porque as pessoas precisam ter uma evolução, principalmente o lado masculino precisa estar evoluído para dar fala e ouvir e ter a capacidade de dar ouvidos à mulher, porque eu vejo que a visão macro que a mulher tem traz tanto sentido para o desenvolvimento masculino, no sentido de negócios mesmo, né? A mulher tem a capacidade de olhar para as funções maternas, para a função da casa, para a função dos negócios, para a capacitação, que muitas vezes o homem está focado ali, ó, só no trabalho dele, né? Então, quando a mulher fala, muitas vezes ela não é ouvida, ou às vezes ela é ignorada. E eu digo para essas mulheres que estão nos ouvindo que muitas vezes, quando esses momentos acontecerem, se mantenham firmes. Não botem à prova a sua capacidade, o seu desenvolvimento, ou quem você é, ou o que você está fazendo. Siga firme e forte com as suas conexões com aquilo que teu coração diz que é para você fazer. E apenas entenda que aquele ambiente não está apto a escutar aquilo que você tem a dizer. É uma atitude de muita coragem que vocês demonstram, sem dúvida, e de muita força. Eu acho que isso é uma grande inspiração para as outras mulheres que estão ouvindo aí. A gente espera que de fato elas consigam absorver bem isso, porque para mim ficou muito claro, né, da importância dessas atitudes, e que para quem fez Empretec, vocês descreveram aí várias características de comportamento empreendedor, de proatividade, de liderança, mas de persistência também, né, Maíra? Porque, né, nesse caminho muitas vezes não é na primeira vez que vai se conquistar, então persistir também, né, e manter essa posição firme realmente é um desafio, é uma tarefa difícil, mas é para quem tem essas características, para quem realmente quer buscar essas características. E tem um aspecto, né, um ponto que a Maíra comentou na fala dela, que eu acho que pode ajudar também outras mulheres que estão ouvindo a gente agora, que é o fato de, né, eu acredito que além de ser mulher e ser mãe, ainda é um desafio maior, né, Maíra, nessa jornada empreendedora. Né, pelo fato da rotina, da carga e das atribuições, mas eu vejo, né, eu tô vivenciando isso agora com a minha esposa, que se tornou mãe recentemente, a questão do julgamento, né? As pessoas que estão ao redor ali, porque você vai abrir mão do teu filho para fazer, e aí acaba que a criança, né, que o filho se torna para a sociedade a única prioridade, e a mulher ela só precisa cuidar do filho, e aí tipo ela tem que abrir mão de todos os sonhos. Como que você lidou? Eu acho que é importante falar, né, pra quem tá ouvindo, pras mulheres que de repente são mães, têm sonhos de ter negócio ali e tal. Como que você fez pra lidar e pra administrar, né, essa questão do julgamento versus a rotina e encaixar tudo isso pra não abrir mão dos teus sonhos como empreendedor? É complexo. Eu digo assim que é complexo, mas assim, eu acho que eu sempre digo que eu sou muito sortuda. O meu anjo da guarda, ele é muito forte, eu sou muito iluminada, porque eu escolhi um parceiro, né, o Fábio, ele é um excelente parceiro de vida, então
a gente divide muito a rotina da Maria. Então, assim, enquanto eu tô escondendo os dentes dela, ele fazendo a higiene pra ela ir pra escola, ele tá fazendo a lancheira, né? Eu grito de uma coisa de cá, ele grita de uma coisa de lá, mas assim, a gente divide muito. Enquanto eu faço o banho, ele termina de preparar a jantinha dela. Então, assim, a gente divide as atividades, o que fica muito leve pra mim. Fica fácil pra mim, né? Porque eu tenho um parceiro que me ajuda, primeiro ponto, né? Que eu acho que é importante. O segundo ponto muito importante, Vini, foi quando a Maria nasceu, a Maria teve alergia alimentar, né? Então, meu Deus, gerenciar uma criança que cada passo ia pro hospital, assim, a gente saber o porquê. Eu estava bem surtada, é a palavra, né? E estava, assim, dizendo pro Fábio, eu não vou mais voltar a trabalhar, eu vou abandonar tudo e vou viver a vida da Maria, porque ela tá precisando de mim. E o Fábio disse assim, não, Maíra, tu não vai fazer isso. E na hora, aquilo foi uma porrada, assim, pra mim, porque eu disse assim, o quê? Você não tá olhando pra mim, você não tá olhando pra nossa filha, blá, blá, blá. E entrei num conflito gigantesco. Mas, hoje, com a maturidade que eu desenvolvi lá, eu entendo que a fala do Fábio veio no momento depois que ele falou assim, Maíra, se você abrir mão de tudo que você já construiu até aqui, na tua graduação, nos teus planos, no teu doutorado, na tua meta de ser uma pesquisadora, de entregar tudo que você já fez, um dia a Maria vai crescer, né? E aí, como é que vai ficar você? Então, tu não vai largar, a gente vai adequar dentro da rotina o que a gente tem. Então, essa adequação, essa visão do parceiro, esse apoio, né? Eu acho que é fundamental para que a gente consiga estar presente em outros ambientes tranquila, e quando digo tranquila, é coração tranquilo, mente tranquila, de que lá em casa tudo está bem, eu posso estar dedicada de corpo, mente e alma no momento que eu estou na empresa, no momento que eu estou liderando a minha pesquisa, no momento que eu estou aqui na rádio, porque eu sei que em casa tudo está bem. Então essa segurança emocional que me traz da minha casa, da nossa rotina familiar, faz com que eu esteja firme e totalmente dedicada e focada naquilo, sabendo que tudo está sob controle, né? Então essa gestão familiar me deixa muito tranquila e muito apta a estar em outros ambientes, desenvolvendo todo o meu potencial, entregando todo o meu potencial aonde eu estou inserida. Então, eu vejo que esse desafio, essa fala do Fábio, ter a Maria, que é uma filha surreal, assim, que, meu Deus, é uma criança espetacular, também contribui para que essa dinâmica aconteça de forma leve, de forma feliz, né? Porque a gente tem que estar feliz fazendo o que a gente está fazendo. Verdade. Então, eu digo assim, eu fui para um congresso agora, ele ficou com a Maria 3 dias, fez toda a gestão dela, e as pessoas me perguntavam assim, meu Deus, você estava no congresso e a Maria? Eu falei, gente, eu estava bem no congresso, estive totalmente dedicada, focada, e eu sabia que em casa estava tudo bem. Que se fosse o Fábio indo viajar 3 dias, não ia acontecer nada. Tava tudo normal. Conversa, né? Não, ele, né? Assim, ninguém nem ia perguntar. Fábio, você tá indo viajar? E a tua filha? Essa pergunta nem ia acontecer. Não ia acontecer. Né? Então, esse julgamento, a tua palavra foi muito importante. O julgamento materno, eu acho que nesse primeiro start maternar, a gente não sabe como lidar com ele. A gente tem que desenvolver uma habilidade que é lidar com o julgamento externo. Né? O julgamento por amamentar ou não, por dar comida ou não, por dar fórmula ou não. Sim, então, eu acho que a gente vai aprendendo, a gente vai evoluindo, né? Olha, mas nesse programa realmente ficou um conteúdo muito legal, porque a gente consegue ver como é importante as energias complementares quando você fala desse suporte homem-mulher, né? Dessa relação familiar e desse equilíbrio, essa segurança dentro da família, como tem essa coisa do autoconhecimento, como isso é importante, como tem essas características de comportamento empreendedor, conhecimento técnico e tantas coisas que vocês colocaram aqui para conseguir existir de fato o ato de empreender. E aí aquela pessoa às vezes quer empreender, mas ela tá emocionalmente toda desestruturada, ou não tem nenhuma rotina, aquela pessoa acorda à tarde num dia, no outro dia, ela não fez o começo da tarefa, vai ser muito difícil ter um bom resultado. Então vocês colocam também aqui com muita clareza como tem toda uma base para dar construção, né, para dar fundação, né, vamos dizer assim, para um ato que vem posteriormente, que é o ato de empreender mesmo. E eu acho que fica aqui um grande case de 2 empreendedoras. A gente se orgulha muito de poder ouvir, de poder compartilhar essas histórias, e a gente deixa aí só uns segundinhos, que a gente já estourou o tempo aqui, para as considerações finais de vocês, para vocês se despedirem aí dos ouvintes também. Como considerações finais, né, para as mulheres, o conhecimento, ele é libertador. Eu trago isso porque num mundo em que nós temos ainda o machismo presente em algumas áreas, como na área do agro, por exemplo,
o conhecimento é que nos liberta, é através das capacitações, muitas vezes, que nós somos ouvidas e respeitadas. Eu digo isso porque já passei aí por iniciativa privada, multinacionais, e a gente ganha o nosso espaço, né, através das nossas capacitações e da nossa parte técnica, né? Então, isso é extremamente importante. Mulheres, vocês podem, acreditem no seu potencial, persistam, nem sempre a estrada será fácil, né, a jornada, mas que a gente tenha os propósitos bem definidos. Quando a gente tem estes propósitos, né, e a força de vontade, nós podemos conseguir o que nós quisermos. Muito legal. Excelente. Bom, acho que a fala da Fran foi excelente, né? Só para complementar, eu acredito que as mulheres, elas não precisam mais estar confortáveis ao lado de um homem ou, né, se sentirem confortáveis na rotina que vocês estão. Se desafiem, né? Queiram estar ao menos ao lado do parceiro de vocês, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Querer evoluir, querer ser mais, querer entregar mais. Gente, a gente só tem essa vida, né? Então a gente tem que fazer dessa aqui a nossa principal caminhada e ser protagonista da própria história, né? Colocar os planos e as metas no papel e buscar todas as ferramentas possíveis para que você possa aplicar e chegar aonde você realmente quer e não estar à deriva, né? Aonde o universo nos levar está bom, não pode ser assim. Tem aquela frase, né? Quem não trabalha agora vai ter que aceitar o futuro que vier, não vai poder escolher depois. Então acho que essa frase é muito importante para que a gente possa pensar em futuro e aonde a gente quer estar no amanhã, como a gente vai querer estar nesse amanhã, como que a gente vai querer chegar. Acho que essas perguntas eu deixo aqui para as mulheres que nos ouvem e para que elas comecem a se questionar, porque quando a gente começa a fazer esse questionamento, a gente começa a ver que muitas vezes essa zona que a gente está inserida, que é uma zona de um alto conforto, né, que a gente pode sair dela e ser muito mais do que isso, né? Então eu acho, deixa aqui para os nossos ouvintes esse desafio, ser mais do que a gente já é hoje, né, e poder aqui ser inspiração para outras mulheres. Eu agradeço esse espaço para que a gente possa, eu e a Fran, ter inspirado outras mulheres e que essas possam ter usado o nosso case aí como um exemplo para sair da sua zona de conforto e buscar ser mais também. Muito legal. Parabéns, Maíra, parabéns, Francine. A gente também quer deixar um recado para os homens aí. Apoiem as mulheres, traz pro teu lado ali, coloca ela na apoiar, posição. Né? Dizer, vá lá e faça, é fazer junto. Fazer junto, e eu também quero ressaltar aqui, pedir licença, Vini, para dizer assim, ó, sobre um dos empreendimentos, talvez dos mais difíceis e dos mais importantes da humanidade, e que muitas mulheres às vezes não são valorizadas por isso. A gente tem ali, hoje a gente tem aqui a Francine, a Maíra, mas a gente tem a esposa do Vini, a Larissa, em casa hoje, com um recém-nascido. Sim. Né, com um recém-nascido, num dos empreendimentos mais importantes que uma mulher pode realizar, né? E aí eu sei que o Vini é um pai super presente e apoia, e a Lari não tá aqui, mas ela deveria também poder estar aqui. Então a gente só quer fazer voz também a todas as mulheres que estão empreendendo em coisas muito significativas, que são, como exemplo, a construção de uma família aí. Então, um abraço pra Lari aí também. Beijo, amor. E aí, segue aí o nosso Pulso Empreendedor. Obrigado, mulheres, obrigado, meninas. O agradecimento aos apoiadores do programa, a Orion Parque Tecnológico, o Indie Digital. Valeu, galera, segue o Pulso. Semana que vem tem mais Pulso. Valeu, galera, boa semana pra todo mundo. Amor, te amo. Na próxima segunda tem mais Pulso Empreendedor aqui no Jornal da Manhã, com o oferecimento de BeMind, Sicredi, AT Plus e Nipur Finance.